Te liga, Bill de Luz! E aí, galera, tudo bem? Francine aqui na área e hoje eu vim aqui para te dar algumas dicas para tu começar já a implementar logo no comecinho de 2020. Tu já ouviu falar de biohacking? O biohacking, então, é utilizado para melhorar a performance. São técnicas, então, que a gente pode utilizar utilizando aí a nossa biologia junto com técnicas de hackeamento. É como se a gente pudesse escanear o nosso corpo e melhorar diferentes funções. Como, por exemplo, a gente pode utilizar técnicas que melhoram a nossa concentração, o nosso foco, melhoram o nosso humor, melhoram a nossa motivação, até mesmo podem maximizar a nossa longevidade, melhorar aí o nosso condicionamento físico, entre mais um monte de coisa que a gente pode fazer utilizando técnicas de biohacking. Existe o biohacking invasivo e o biohacking não invasivo. Mas eu vim mesmo aqui hoje para te falar sobre técnicas de biohacking que tu pode utilizar aí na tua casa sem risco algum, totalmente seguro. É o biohacking, então, não invasivo. Certo? A primeira coisa que eu vou te dizer é a seguinte. Anota aí, não chupa bala, hein? Pega uma caneta e um papel e anota todas as dicas que eu vou te dar. A primeira delas é o seguinte: o nosso cérebro adora uma rotina. Como ele gosta de fazer tudo sempre no mesmo horário. Só que a gente muitas vezes não respeita as vontades do nosso cérebro e inventa de não ter rotina para nada. Ele funciona muito melhor quando as coisas acontecem sempre no mesmo horário, porque assim ele não precisa demandar tanta energia para aquela atividade. Então, se tu puder já pegar essa dica de primeiro, é a melhor de todas, tá? Porque com ela vocês vão conseguir performar muito mais no ano que se inicia. Então, façam o seguinte: comecem a colocar aí hora para fazer tudo o que vocês querem fazer. Todos os hábitos que vocês querem começar a incluir, façam eles sempre no mesmo horário. E mesmo que no final de semana tu acabe saindo um pouco da tua rotina, não deixe de fazer também os hábitos do bem. Não é porque é domingo que a gente precisa fazer tudo errado, né? Porque o corpo, no caso, é o mesmo, a cabeça, no caso, é a mesma, e o nosso cérebro não sabe se é sexta, se é sábado, se é domingo ou se é terça. Ok? Agora que tu já sabe que o teu cérebro gosta de rotina, eu vou começar então a te dar as dicas. Existem, como eu disse, muitas dicas para melhorar aí diferentes coisas. Em outros vídeos eu posso te trazer aí, eu posso te explicar algumas técnicas simples que a gente pode utilizar para melhorar aí diversas coisas, como por exemplo melhorar o nosso humor, ser mais motivados, dormir melhor. Mas eu escolhi para esse vídeo de hoje falar sobre a rotina de entrada, ou seja, aquilo que a gente deve fazer logo no comecinho da manhã. Existem diversos autores que dizem o seguinte, que a gente pode então melhorar o nosso dia se a gente começar o nosso dia muito bem. A primeira hora da manhã, ela determina como vai ser o restante do teu dia. Então é importantíssimo que a gente comece o nosso dia muito bem. E o que a maior parte das pessoas acaba fazendo? Acaba acordando totalmente errado, acaba acordando sempre atrasado, sempre correndo, acaba fazendo tudo errado. E a tendência é que o nosso dia já comece mal. Agora entendam aqui comigo de uma vez por todas. A gente logo no começo da manhã tem um pico na produção de um hormônio chamado cortisol. O cortisol é também chamado o hormônio do estresse. Ele é um hormônio extremamente importante que ele ativa aí diversos outros sistemas. A grande questão do cortisol é, em excesso ele causa aí um estresse absurdo, causa ansiedade, diversos problemas. Acontece que a nossa espécie vive em momentos aí de muito estresse. A nossa rotina diária hoje em dia, ela é tão absurda, ela é muitas vezes tão cheia de coisa que a gente tem um estresse absurdo. Então assim, não vale a pena tu começar logo nas primeiras horas da manhã já te estressando. Isso vai criar um padrão mental na tua cabeça muito ruim. Aí a gente fica com aquele pensamento, eu detesto acordar cedo. Só que na realidade não é que tu detesta acordar cedo. Na realidade tu não gosta desse padrão de acordar. A gente sair da cama, que é algo tão prazeroso dormir, né? Sair da cama e já sair correndo, atrasado, botando um monte de sonecas, não é legal, gente. Então comecem eliminando sonecas, não durmam tanto, porque quanto mais a gente dorme, mais cansado a gente fica. Já sentisse essa sensação? A gente não precisa de tantas horas de sono assim para recarregar as baterias do nosso corpo. De 5 a 8 horas, mais ou menos, de acordo aí com cada pessoa. Vocês podem ir testando. Olha aí o biohacking.
Testem! Tentem acordar 1 hora dormindo 5 horas por noite, depois 6 horas por noite, 7 horas por noite, mas não ultrapassem 8 horas por noite, porque não é necessário. Quando a gente dorme demais, é como se o nosso corpo estivesse trabalhando para nos deixar dormindo. Então olha só que louco, ao invés de a gente estar descansando, de fato a gente está ficando mais cansado. Bem louco, né? Então não durmam demais, certo? Agora vamos partir então para nossa rotina de entrada. Logo que o despertador tocar, tu já vai eliminar então aí os sonecas. Dica número 1 então, anota aí. Eliminou os sonecas, não tem mais soneca, despertador tocou, ativa uma técnica que se chama TLA. Essa técnica não é minha, tá? Ela é do Joel J. Olhem lá no Instagram dele que ele explica muito bem sobre essa técnica. Tudo bem, essa técnica não é nem um pouco científica, mas ela funciona muito bem. O que é esse TLA então? É o tocou, levanta água. De preferência na cara. Não fique enrolando na cama, tá? Tocou o despertador, já sai da cama. Dica número 1. Agora então vamos partir para a dica número 2. Logo que tu acordar, que tu for no banheiro então jogar água na cara, tu vais escovar os dentes, certo? Acontece que agora tu vais fazer o seguinte, vais começar a escovar o dente com a mão oposta à que tu estás acostumado a escovar. Portanto, se tu é destro como eu, começa então a escovar os dentes logo na primeira hora da manhã com a mão esquerda. Eu faço isso todos os dias e hoje já nem é mais tão desastroso assim. O negócio vai de boa. Nas primeiras vezes que eu fui, eu te confesso que eu enfiava a escova até na goela. O dente que é bom, eu nem escovava direito. E por que isso pode ser uma técnica de biohacking interessante? Quando a gente faz coisas fora do padrão, a gente começa então a fazer novas sinapses no nosso cérebro, certo? Então é muito importante que a gente desenvolva então padrões sinápticos diferentes do que esses que a gente já tem pré-estabelecidos. Isso faz muito bem para o nosso cérebro, ele ativa o nosso cérebro, a gente começa então a ser mais criativo, a gente produz sinapses diferentes, a gente produz novos neurônios. Sim, incluindo então coisas diferentes do que a gente está acostumado a fazer, a gente pode melhorar então a neurogênese. Então olha só que coisa simples, escovar os dentes com a mão esquerda ou, se tu no caso é canhoto, escovar com a mão direita. Terceira dica, tomar água logo que acordar. Essa técnica é super importante, pessoal. Lembrem que o nosso cérebro ele é composto na sua grande maioria por água. E a gente passa um tempo aí dormindo, imagina vocês aí que durmam, por exemplo, 8 horas por noite. Passa 8 horas sem ingerir nenhuma gotinha de água. Se o teu cérebro ele precisa de uma grande quantidade de água, logo ele precisa de uma grande quantidade de água para funcionar bem. Certo? Esse é o ambiente dele. Então, quando a gente passa um tempo aí dormindo, é natural que a gente desidrate um pouco. E o nosso cérebro, então, precisa de uma grande quantidade de água. Para que ele funcione muito bem, a gente precisa hidratar o nosso cérebro logo ao acordar. Então, essa dica é uma dica de ouro, é uma dica super simples e que dá para te fazer aí com certeza. Toma uma garrafinha de água logo que tu acordar. Quarta dica! Prepara um café preto se tu puder. Existem pessoas que são intolerantes à cafeína, mas se tu é tolerante, então vale a pena investir no cafezinho nesse momento. A cafeína, então, ela é um estimulante natural, comprovadamente que nos deixa mais concentrado, mais focado, podendo melhorar até o nosso humor. Se tu quer saber um pouquinho mais sobre a cafeína e de que forma que ela age no nosso corpo, procure esse vídeo lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram eu explico passo a passo como a cafeína então altera aí o nosso organismo. Preparou o cafezinho preto então? Já dá aquela motivada, né? Tomando um cafezinho, o que tu vai fazer nesse momento? Dica número 5. Ler um livro. Sim, logo no comecinho da manhã. Pessoal, como as pessoas acabam dizendo que detestam acordar cedo, a gente tem que mudar esse padrão, certo? Então tu tem que acordar com antecedência. Não é acordar correndo, conforme eu já te disse. Se tu acordar correndo, produção em massa de cortisol. A gente não quer isso, tá? Então acorda com tempo, não acorda correndo, toma o teu café tranquilo e lê um livro. Ler um livro vai estimular também aí o teu cérebro a funcionar melhor, estimular novas sinapses. É super importante quando a gente lê alguma coisa, seja ela o que for. Preferencialmente que tu leia algo que te dê prazer, porque nesse momento, esquece só o aprendizado, tá? Leia algo que te dê prazer. Por que isso? Porque assim vai ser muito mais fácil de tu manter essa rotina de leitura diária.
E não precisa ler tanto, tá, pessoal? A gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que ler muito. Não, coloca ali 15 minutinhos no despertador. É bom colocar o despertador para tu não te perder no horário. Porque se a leitura estiver realmente muito interessante, pode ser que tu te empolgue, que tu te emocione e aí tu te atrase. Certo? Então coloca o despertador, 15 minutinhos tomando teu café preto. Olha só que momento! Já deve estar visualizando esse momento prazeroso logo no começo da manhã, né? Não? Não. A próxima dica, então, a dica número 6, pode ser que algumas pessoas relutem, mas acontece que ela é extremamente importante, extremamente benéfica. Então, essa próxima dica é: faça alguma atividade física logo no começo da manhã. Se exercitar logo no começo da manhã, pessoal, vai te dar aí uma disposição absurda. Então é super importante que a gente já comece o dia ativando o nosso corpo. Seja um aeróbico, uma musculação, uma natação, enfim, aquilo que tu gostar, aquilo que te der prazer. Só que para isso, pensa comigo, tu vai ter que te acordar com bastante antecedência, né? Eu, por exemplo, acordo às 5h20 da manhã e aí eu faço tudo isso, saio para correr ou para caminhar então de manhã cedo por volta das 6h15 e volto para casa às 7 horas. Quando tá chovendo, obviamente que aí a atividade não é na rua, aí a gente faz outra coisa, né? Então aí eu volto para casa às 7 horas, tomo meu banho tranquila, me arrumo para sair de casa umas 7h40. Então adapta aí o teu horário. Então olha só, eu me acordo com 2 horas de antecedência para poder fazer tudo com tranquilidade. Mas por quê? Porque eu entendo que esse momento ele é um momento de extrema importância para mim. Eu já faço isso há muito tempo, então eu posso te garantir que se tratar bem logo no começo da manhã, de fato é algo extremamente maravilhoso. Então é super importante que tu faça alguma coisa boa de fato logo ao acordar. Tu pode incluir meditação, que é super legal também ao acordar. Essa aí seria outra dica, tá? Se tu não sabe como fazer meditação, existem vários tutoriais de meditação guiada que ajudam muito com que a gente então possa ter mais clareza aí com as coisas que a gente quer da nossa vida. É super legal. A meditação entraria aí como a 7ª dica. A 8ª e última dica, essa é só pros fortes. Não sei se tu vais fazer. Tu já ouviu falar no banho natural? Pois é, o banho natural então, ele é extremamente benéfico para o nosso corpo, tá? Ou o banho gelado, né? Que banho gelado já dá aquela sensação de coisa ruim. Vamos falar banho natural, que assim dá aquela massageada na nossa cabeça. Então tomar o banho natural logo após a atividade física é o que se chama de banho de contraste, porque o teu corpo está quente e tu vai para uma água gelada, tá? Pode parecer muita loucura isso, só que é comprovadamente algo extremamente benéfico para o nosso corpo. Talvez essa seja a dica de biohacking mais valiosa que eu vou te dar hoje. Quando a gente toma esse banho gelado e faz esse contraste no nosso corpo, a gente ativa então o nosso instinto de sobrevivência. O nosso dia fica muito mais produtivo, a gente fica muito mais alerta ao longo do dia. Além de que várias pesquisas comprovam que o nosso sistema imunológico, ele funciona muito melhor. A gente consegue então produzir muito mais células do nosso sistema imunológico simplesmente utilizando o banho gelado a nosso favor. Mesmo que esteja frio, é importante que se faça o banho gelado. Vai ser mais difícil no inverno? Com certeza. Mas é importante que pelo menos 1 minutinho do teu banho, tu dê aquela ducha de água fria. Eu duvido tu continuar com sono depois de tomar um banho gelado. Agora eu vou te dar a 9ª dica, que é uma dica bônus. Tu já ouviu falar na técnica PCEP? PCP? Já ouviu? Provavelmente não, porque quem inventou fui eu. Eu te garanto que se tu seguir a técnica PCEP ou PCP, tudo isso, todo o resto vai funcionar muito bem. Sabe o que ela quer dizer? Pare com essa palhaçada. Sim, pare com essa palhaçada de achar tudo difícil, de botar desculpa em tudo. Para de ser mimizento e testa. Faz alguma coisa por ti. Eu posso te garantir que essas mudanças de hábitos vão fazer o teu dia começar muito melhor. Tu vai ser mais produtivo, mais focado. Teu dia vai ficar muitíssimo melhor. Não vai te doer nada, não vai te custar nada. E eu te dei aqui algumas dicas valiosas e que eu utilizo para minha vida e que com certeza vão funcionar contigo também.
também se tu forçar. A gente tem uma coisa muito séria, um hábito muito ruim de não testar as coisas e quando testa, desiste muito rapidamente. Não desistam. E parem com essa coisa de que em 21 dias um hábito ele se estabelece. Não existe nenhuma comprovação científica que diga exatamente isso. Até porque cada pessoa é uma pessoa. Como é que eu posso dizer que uma pessoa vai se adaptar a 21 dias e que a outra também? Pode ser que para uma pessoa ela consiga se adaptar ao banho gelado, por exemplo, em uma semana. E para outra pode ser que ela fique 6 meses até então conseguir se adaptar. Então assim, não existe esse negócio de 21 dias, tá? Tira isso da tua cabeça, porque isso é uma baita de uma viagem. Se tu quiser de fato mudar, se tu quiser de fato incluir novos hábitos, uma rotina mais saudável, mais benéfica, mais produtiva para tua vida, testa e não desiste. Testa as coisas que eu disse e vai inserindo isso com constância até o momento que isso vai se transformar de fato num hábito e tu vai estar fazendo isso sem nem pensar muito. Era isso então, meu de luz. Eu vim aqui te dar essas dicas para tu começar o 2020 bem. Vou te dar uma folga, tá? Nesses próximos dias, então, finaleira de 2019, tu não precisa já inserir tudo isso. Mas começa lá em 2020, insere isso pra tua vida, eu tenho certeza que vai ser melhor pra ti, vai te trazer muitos benefícios. Testa e me conta o que tu achou dessas técnicas que eu te disse. Se tu queria saber um pouquinho mais sobre biohacking, coloca aí nos comentários que eu faço depois então alguns vídeos falando então sobre técnicas que podem melhorar o humor, a concentração, maximizar a nossa longevidade, melhorar a qualidade do nosso sono, enfim, existem técnicas muito legais que a gente pode utilizar e que vão melhorar muito aí o nosso desenvolvimento, o nosso corpo, o nosso humor, a nossa motivação. Certo? Então era isso, Viu de Luz. Fica com Deus. Em 2020 a gente se vê com certeza. Te inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha, manda para as pessoas que tu acha que estão precisando mudar aí alguns hábitos. E não te esquece, te liga, Viu de Luz!